Boa noite, igreja. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando aí dos seus lares. né? É, é um prazer estarmos aqui para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus mais uma vez. E você está aí do seu lar, mas não podemos deixar de congregar, né? Nós somos a igreja, nós temos que levar a mensagem, nós temos que sempre estar buscando a presença desse Deus e que você possa sempre estar na sua casa, na sua comunhão pessoal e também congregando da sua casa através dos vídeos que nós estamos disponibilizando, que a igreja está disponibilizando, né? Antes de nós iniciarmos o sermão dessa noite, eu queria convidar você a fechar seus olhos. Vamos fazer uma prece ao nosso Deus. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelas tuas bênçãos. Queremos pedir que o Senhor possa estar nos protegendo a cada dia. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas que não possamos perder a esperança no Senhor. Mas sim que a cada dia possamos estar renovando essa esperança. Por favor, Senhor, venha falar conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu vim falar sobre um tema bastante interessante e eu acredito que nessa pandemia se tornou um hábito ainda maior das pessoas, né? É uma coisa que é necessária, que é o sono, né? Quando nós falamos em sono, nessa pandemia, eu acredito que o pessoal tem dormido mais, né? O pessoal dorme até mais tarde, alguns acordam, trocam o almoço pela janta, né? Alguns já vão tomar café já às 10 horas, 11 horas, já vão almoçar às 3 da tarde e já janta já quase na hora de dormir, né? Você que está aí em casa talvez esteja se identificando com essa descrição, mas existem algumas implicações interessantes quando nós falamos do sono, não é? Porque apesar de ser uma coisa que nós gostamos muito, não só gostamos, né, mas é uma coisa necessária para cada um de nós, porque de acordo com os cientistas a gente tem que dormir pelo menos aí umas 7, 8 horas por noite para que a gente possa ter um desempenho adequado durante o dia, você que estuda principalmente. Mas o que é o sono? Quando você pensa nesse quesito, né, você dorme tanto. E tem gente que não gosta de dormir porque acha que quer perder tempo. Eu já ouvi isso, né? Você não gosta de dormir porque quer perder tempo. Outros já gostam de dormir bastante. Tem gente que dorme 12 horas por dia, não é? A gente tem que ser moderado, né? Nem muito pouco, nem demais também, porque a gente acaba perdendo muito tempo da nossa vida, talvez. Mas, para sermos didáticos, né? Eu peguei a definição de sono aqui para a gente iniciar o sermão dessa noite. E eu queria ler com vocês. Eu fui aqui no Google, né, que ele nos ajudou, e ele diz assim: o que é o sono? É um substantivo masculino, né, estado caracterizado por supressão da vigília ou desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial, ou também necessidade de dormir, ou também alguém que está em inatividade ou inércia, né? Ou seja, alguém que está parado. Até onde nós vivemos, às vezes você usa até uma gíria, né? Dormiu, né? Você fala assim, alguém dormiu, ou seja, alguém vacilou, alguém ficou parado, alguém está desligado por algum motivo, está fazendo alguma atividade, você está praticando algum esporte, você vê que a pessoa ficou parada, você fala, dormiu no ponto, né? Talvez você já ouviu essa expressão aí. E dormir, nada mais a gente usa nessa expressão para significa a questão da inércia, inatividade, alguém que ficou parado no tempo, deveria fazer algo, mas acabou ficando parado, né? E quando eu pensei no sermão, eu lembrei de uma história bastante interessante. Eu queria que você aí de casa abrisse sua Bíblia para acompanhar comigo. Está lá no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 7 a 12. Dá uns 5 segundinhos aí para você abrir em casa. Atos, no capítulo 20, no versículo 7 até o versículo 12. Aqui vem falando sobre o apóstolo Paulo, uma passagem que ele estava em Troade. Amém? A partir do versículo 7 diz assim, na minha tradução: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão,
Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Essa passagem foi uma passagem que sempre me intrigou, né? Quando a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida quando nós lemos essa passagem do apóstolo Paulo ali na cidade de Troade. Primeiro que Paulo ele deu um discurso muito longo. Ele começou ali no momento do partir do pão, que é mais ou menos o início da noite, e ele prolongou o seu discurso até meia-noite. Mas o que me chama a atenção é que lá tinha um rapaz que era um jovem, não é? E a gente sabe que hoje em dia, para o jovem parar e se concentrar, principalmente numa mensagem que é longa, é muito difícil. E esse jovem ficou ali concentrado na mensagem a noite inteira. Só que chegou um momento que o jovem não aguentou, sentado na janela, adormeceu e caiu do terceiro andar. E a Bíblia diz que quando ele caiu, as pessoas foram ver, ele já estava morto. A Bíblia, ela, quando fala de sono ou dormir, ela nos dá algumas características diferentes dependendo do contexto que você lê. Nós já falamos aqui do sono literal, o que você dorme. Você vai para sua casa à noite, você dorme, no dia seguinte, se Deus permitir, você acorda. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós temos também outros significados para o sono. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11, no versículo 11, Jesus ele dá uma definição para o sono bastante interessante. É uma passagem bastante conhecida, já acredito que vocês já ouviram falar, mas vamos refrescar nossa mente. João capítulo 11, no versículo 11. Amém? Aqui o tema dessa passagem, aqui, o contexto é a ressurreição de Lázaro. E nesse discurso, Jesus, em meio àquela dúvida das pessoas, Jesus disse bem assim para os seus discípulos, no versículo 11: Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E isso ficou muito confuso na cabeça dos discípulos, porque ele achava que dormir, que Jesus estava falando, era literal, quando na verdade Jesus ele estava falando de um sono diferente, Porque nós entendemos, a Bíblia nos ensina que a morte nada mais é que um sono, Um sono onde nós vamos despertar ou para a vida eterna, que é a primeira ressurreição, ou para a morte eterna, que é a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos que vão se perder. Então Jesus ele fala: olha, Lázaro já estava 4 dias morto, mas Jesus disse: Lázaro está dormindo. Então a gente pode ver outra definição para o sono que a Bíblia nos apresenta. Mas ainda a gente poderia definir o sono de uma maneira diferente. E essa maneira faz com que a gente reflita muito na nossa vida espiritual. Porque quando a gente pensa em sono, e nós vimos a definição aqui, que é a inércia, é ficar parado, a gente vê que muita gente às vezes está dormindo, fica parado. E quando a gente traz para a vida espiritual, existe também o sono espiritual. Talvez você já ouviu essa definição em algum lugar, alguém usando essa simbologia, o sono espiritual. E o sono espiritual seria alguém que dorme na vida espiritual. E o que é dormir na vida espiritual? Você deixar de ler a Bíblia, você deixar de orar, você deixar de pregar o Evangelho, você está cochilando, você está dormindo na vida espiritual. E quando nós lemos essa passagem desse jovem Eutico, eu posso perceber que
apesar de jovem, era alguém que tinha um interesse pela mensagem. Era um jovem que estava ali ouvindo a palavra do Senhor, ficou a noite toda ouvindo essa mensagem, não é? Foi vencido talvez por algo físico, não é? O sono bateu e ele dormiu, mas ele não arredou o pé dali. Nós temos o costume, às vezes nós já vimos, talvez você já viu aí na sua casa, quando o pregador ele se prolonga, não é? Na sua mensagem, às vezes as pessoas elas estão na igreja, talvez você já viu isso, se levantar e vai para casa, não é? Não fica ali para poder ouvir a mensagem, a conclusão da mensagem. Aquele jovem não, né? Você não vê o interesse dele de se levantar e ir para casa. Ele ficou ouvindo prolongado, porque a Bíblia diz que prolongou o discurso o apóstolo Paulo até o final da noite, até meia-noite. Mas lá continuou esse jovem. E nós sabemos que o sono espiritual é muito perigoso, não é? A inércia, ficar parado é muito perigoso. Porque nós vivemos no meio de um grande conflito onde nós devemos nos posicionar. Quando você não se posiciona, já é um posicionamento que você está fazendo, né? Quando você decide continuar parado, na verdade você não está parado, na verdade você está regredindo, né, na vida espiritual. Não existe essa inércia na vida espiritual, ou você avança ou você está regredindo, né? Então o segredo para avançar, que a Bíblia vem nos apresentando, é justamente uma comunhão com Deus, né? É você ter uma dinâmica, você ter um contato direto com Deus constante, através de oração, através de estudo da palavra, porque nós sabemos que isso é necessário para a vida do cristão. E por isso que a Bíblia vem dizendo que Jesus ele pode conceder a vida, e não é só a vida literal, com certeza ele vai conceder a vida literal para nós, só que a vida espiritual também só vem através de Jesus, né? Você viver, você estar vivo espiritualmente, é você realmente estar trabalhando na obra do Senhor, é você estar buscando a presença de Deus, é você estar procurando fazer a vontade de Deus o tempo todo, é você estar concentrado na mensagem, onde quer que você esteja, com quem você esteja, você saber que você é um servo de Deus, e as pessoas, elas vão identificar você como servo de Deus, não é? Porque quando a gente olha a palavra de Deus, mesmo com aqueles que não queriam ser reconhecidos, eles acabavam sendo reconhecidos, não é? Exemplo, Pedro, ele não queria ser reconhecido quando Jesus estava ali prestes a ser crucificado, mas ainda assim ele foi reconhecido porque ele falava igual um cristão, ele se vestia igual um cristão, ele agia igual um cristão. Então, você ter uma vida viva, né? Você estar vivo espiritualmente, nada mais é você ter um relacionamento com Deus constante, porque no momento em que você deixa de ter esse relacionamento com Deus, é o momento que você começa a morrer, é o momento que você começa a adoecer, né? E essa doença nós chamamos de pecado. O pecado ele corrói a vida do ser humano, né? Ele pode lhe levar à morte, e não só a morte literal, que muitos têm medo da morte literal, mas a maior de todas as mortes, que é a morte espiritual. E essa nós devemos ter cuidado. A morte espiritual é a morte eterna. Acabou, não tem mais oportunidade. Você está aí no seu lar, você está vivendo em meio a essa pandemia, você tem tempo em casa, você tem que estar buscando a presença de Deus. Não deixe ser vencido pelo cansaço, não deixe ser vencido pelos as flechas que o inimigo tem lançado contra você, porque vem muitos programas de TV, né? Vem muitas rede social, vem muita coisa para que você possa estar assistindo, você possa estar perdendo tempo que você poderia estar usando para buscar mais a presença de Deus. Eu sei que um dos livros mais difíceis para a gente estudar é a Bíblia. Eu não sei se você já parou para analisar, mas muitos, quando começam a ler a palavra de Deus, sentem um sono enorme. E eu sempre costumo dizer para alguns amigos meus, quando eles vêm e dizem assim para mim: eu não estou conseguindo dormir. Eu falo: lê a Bíblia. Pode pegar e ler a Bíblia de noite. Se não está conseguindo dormir, tu vai ver se não vai dormir. E não é que dá certo, porque parece que o inimigo começa a atordoar a cabeça do ser humano, que quando você começa a ler a palavra de Deus, parece que você começa a se sentir cansado, não é? Isso porque você não tem um hábito, talvez, ou talvez porque o inimigo está o tempo todo tentando fazer com que você
não tenha vontade, prazer no estudo da palavra de Deus. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, porque quando você não tem o prazer de estudar a palavra de Deus, você está tirando talvez a única coisa que possa solucionar a doença do pecado, que é a palavra de Jesus, que é o conhecimento desse Jesus. Porque a partir do momento que você tem um conhecimento de Jesus, e esse conhecimento hoje nós temos pela palavra, pela palavra de Deus, você começa agora a ser lavado, você começa agora a ser curado, e é uma cura que te reaviva, te dá vida. Tem um pregador da nossa igreja que ele costumava dizer assim: quando você se converte na igreja, você se batiza, você toma uma decisão ao lado de Jesus, a sua natureza carnal ela morre. Só que no momento em que ela morre, nasce uma natureza espiritual. Você começa a alimentar a sua natureza espiritual, você começa a alimentar ela lendo a Bíblia, lendo o Espírito de Profecia, lendo a lição da escola sabatina, orando constantemente, pregando o Evangelho. Você está se alimentando ali da vida espiritual, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo. Só que na vida do cristão existe o embate entre a vida espiritual e a vida carnal, e aquela vida carnal que no começo talvez da sua caminhada parecia estar morta, talvez no decorrer da sua vida, mesmo estando na igreja, você jogou um alimento para ela, e ela que estava morta começa a ressurgir, e aí de repente você começa a jogar migalhas, de repente já não é mais migalhas, você já começa a alimentar aquela natureza carnal, e aquela natureza carnal que estava morta agora ela ressurge, e infelizmente na vida de muitos ela ressurge mais forte do que a natureza espiritual. E quando a gente tem a nossa natureza carnal mais forte do que a natureza espiritual, a nossa tendência é que toda vez que você tem que tomar uma decisão entre escolher estar do lado espiritual e do lado de Jesus, ou escolher fazer a vontade da carne, aquele que você alimenta mais é o que você vai agir, é o que você vai escolher. Então talvez essa seja a resposta para aqueles que perguntam assim: mas por que eu não consigo abandonar tal pecado? Por que eu não consigo abandonar essa coisa que me persegue? Eu quero sair disso, eu quero abandonar, mas eu não consigo. É porque talvez você está jogando migalhas ainda para a sua natureza carnal. E quanto mais migalhas você joga, talvez você um dia vai fazer com que essa sua natureza espiritual ela morra. E nesse dia você vai abandonar o Senhor. Talvez abandonar a esperança da verdadeira vida, que é a vida eterna. Jesus, ele tem falado conosco através da palavra de Deus, e o apóstolo Paulo, ainda falando dessa vida, ele faz uma promessa bastante interessante, 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Você sabia aí na sua casa que nem todos vão morrer? Quando Jesus voltar, algumas pessoas vão estar vivas. Talvez seja nessa geração que estamos vivendo, talvez não. Talvez você esteja vivo, talvez não. Mas a Bíblia apresenta uma verdade muito clara: nem todos dormiremos. E aqui o apóstolo Paulo fala daquela morte, daquele sono que é o sono da morte que Jesus apresentou lá em Lázaro. Ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E se você ler os seguintes versículos, você vai ver por que nós devemos ser transformados. Porque nós estamos num corpo corruptível e precisamos mudar essa nossa natureza corruptível. Porque a natureza corruptível, ela tem uma batalha, a vida espiritual de um lado e a vida carnal de outro. Mas quando Jesus voltar, essa natureza carnal não vai existir mais. E Jesus, ele quer te dar a vida eterna. Mas para isso nós precisamos sair da inércia. Precisamos acordar. Precisamos despertar do sono que nós estamos vivendo. Talvez você está aí na sua casa ouvindo essa mensagem nessa noite e você já tem vários dias que não leu a Bíblia,
você não pega na lição da escola sabatina, você não faz uma oração, você precisa acordar, você precisa despertar. Porque se você não acordar, vai chegar um momento que você vai ficar dormindo e vai passar do ponto. Jesus vai voltar e você vai continuar dormindo. O sono espiritual é muito perigoso. E pensando nisso, o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele fala uma coisa bastante interessante. Queria que você acompanhasse comigo aí. Romanos 13, no versículo 11. Amém? O apóstolo diz assim, ó: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O apóstolo Paulo ele é muito claro. Ele diz: olha, já é hora de você acordar. Passou as suas férias. Você está dormindo já faz muito tempo. Esse sono que você tem prolongado, está na hora de você despertar, está na hora de você acordar, você mudar a sua vida. Está na hora de você buscar mais a Deus. Se vai muito tempo talvez que você abandonou a igreja, está na hora de você voltar à igreja. Está na hora de você voltar aos braços do Senhor. Jesus, ele é muito claro: eis que estou à porta e bato. Está batendo todo dia na porta do seu coração e você está dormindo, você não tem ouvido Jesus falar com você? Jesus, ele espera que você tome uma decisão ao lado dele. Ele espera que você mude a sua vida, porque ele sabe que talvez com a vida que você está tendo, você vai estar distante da salvação que ele quer dar para você. Ele sabe que a vida que você está tendo, talvez é a vida que vai te levar não para a vida eterna, mas para a morte eterna. E o desejo de Jesus é que todos possam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mas isso não é Ele que decide. Ele quer, Ele tem vontade de ver todos, mas Ele deixou na sua mão a decisão. Ele não quer nada forçado, Ele quer que você escolha. A diferença do sono espiritual dos outros sonos é que o sono espiritual nós podemos controlar. Você não sabe, você não controla, não sei se você bota um despertador, você não controla a hora que você vai acordar. Se você não bota o despertador, você não sabe, você não tem como saber o horário que você vai acordar. Você também não tem como saber o momento exato da sua morte. Não tem como. Mas o sono espiritual é diferente. O sono espiritual está no seu controle, está nas suas mãos. Você que decide se você acorda ou se você continua dormindo. Você que decide se você vai mudar a sua vida, se você vai deixar Jesus entrar e revivificar a sua vida, ou se você vai continuar nesse sono que você está. Não importa se você já tem muito tempo que não vem à igreja, não importa se você já faz anos que não leu a Bíblia, não importa talvez se você tenha alguma pessoa na igreja que você não gosta, não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é a tua decisão ao lado de Jesus. O que vai te reavivar, o que vai te trazer a vida eterna é o seu posicionamento ao lado de Jesus. Mas você precisa acordar. Você precisa abandonar as obras das trevas. E o que são as obras das trevas? É inércia, é ficar parado, é não trabalhar para o Senhor, é não ler a Bíblia, é não orar. Isso é estar inerte, isso é estar morto espiritualmente. Você precisa agora vir para o lado da luz, porque agora nós somos da luz. A partir do momento que você toma uma decisão ao lado de Jesus, você passa a trilhar o caminho da luz. E nesse caminho da luz, as atitudes são diferentes. Você começa a buscar a presença de Deus, você começa
a orar mais, você sente o desejo de apresentar esse Jesus a outras pessoas. Eu quero dizer para você que está aqui nos ouvindo que não adianta talvez você estar na igreja, já tem anos na igreja, mas você ser um cristão que fica sentado no banco. Isso é ser um cristão morto, perdido dentro da igreja. Você precisa acordar, você precisa mudar suas atitudes, você precisa tomar uma decisão no campo de batalha, você precisa estar na frente dessa batalha, se posicionar. As pessoas têm que enxergar Jesus na sua vida. Isso é despertar, isso é acordar. E nesse tema, a escritora da nossa igreja, eu queria ler com vocês aqui, ela faz 2 comentários bastante interessantes. Acompanhe comigo. É no livro Testemunhos para a Igreja. Despertemos, a batalha está sendo travada, a verdade e o erro estão se aproximando de seu conflito final. Marchemos sobre a bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel e combatamos o bom combate da fé e alcancemos as honras eternas, pois a verdade triunfará e podemos ser mais que vencedores por meio... E podemos ser mais que vencedores por aquele que nos amou. E tem outra passagem que ela diz assim: a obra está a finalizar-se rapidamente e por toda parte aumenta a impiedade. Temos pouco tempo apenas para trabalhar. Despertamos da sonolência espiritual e consagremos ao Senhor tudo o que temos e somos. Seu Espírito permanecerá com os verdadeiros missionários, proporcionando-lhes poder para o serviço. Esses últimos dias, como diz a palavra, Deus está atrás dos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador é aquele que se posiciona ao lado de Jesus, é o missionário. Não importa o dom que você tenha, importa que você seja missionário, que você use o seu dom para trazer outras pessoas aos pés de Jesus. Jesus, ele espera isso de cada um de nós. Ele espera que nós possamos nos posicionar ao lado dele. É pouco tempo que nós temos, a seara é muito grande, são poucos os trabalhadores, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pregar o evangelho. E pregando o evangelho, você não só ajuda outra pessoa, você acaba se ajudando também. Você se aproxima mais de Deus quando você prega o evangelho, quando você se torna um missionário, quando você leva essa mensagem às pessoas que precisam ouvir. E muitas são as pessoas que precisam ouvir. Porque como diz a Ellen White, a impiedade aumentou muito com o tempo. Isso ela dizia na época dela. E o que nós podemos dizer dos nossos dias? O pecado tem destruído a vida de tantas pessoas. Tantas pessoas têm se distanciado de Deus por meio do pecado, porque elas deixam com que o inimigo possa entrar na vida delas. De repente, quando elas percebem, ela já está distante do Senhor. Algumas pessoas, elas até ficam na igreja, mas ficam dormindo, achando que talvez um dia o Espírito Santo vai chegar para ela e falar: ó, toma aqui o Espírito. Não é assim. Nós devemos orar para que possamos receber o Espírito Santo. Nós devemos orar se queremos participar um dia das mansões celestiais. Nós devemos buscar fazer a vontade do Senhor, para que realmente, quando Jesus voltar, possamos estar acordados e alegres com a volta de Jesus. Eu convido você e desafio você a acordar. Esqueça o sono que você está. Não importa se você já tem muito tempo que não veio à igreja. A igreja, nós estamos num período em que algumas igrejas não estão abrindo, outras estão abrindo, mas não importa se você está acompanhando o culto do seu lar, se você está indo à igreja, o importante é a decisão que você está tomando de buscar a Deus, porque Deus, ele quer ver essa decisão, esse posicionamento que você está tomando, porque aí você está abrindo a brecha para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida.
e fazer com que você possa acordar espiritualmente e enxergar as coisas que estão acontecendo. Sabe, quando nós estudamos a profecia, percebemos que estamos nos últimos dias e precisamos despertar. Então, deixe de estar dormindo, deixe de perder tempo e comece a buscar o Senhor cada vez mais constantemente, porque nesses últimos dias nós devemos orar em dobro. Essa mesma escritura ela já dizia assim: nós devemos orar em dobro, na época dela. Hoje nós temos que orar cada vez mais, porque o pecado se multiplica cada vez mais, e cada vez mais nós vemos pessoas queridas se afastando da casa do Senhor. Cada vez mais nós vemos jovens perdendo a vida por causa das drogas, das bebedeiras. E eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem está cansado disso. Está cansado do mundo dessa maneira, da violência, da corrupção. Você quer uma coisa diferente. Só Jesus pode conceder esse algo diferente, esse algo que pode nos preencher. Mas para que você possa alcançar, você tem que estar acordado espiritualmente. Então que você possa orar para Deus e pedir com que Ele possa despertar você desse sono. Que você possa estar buscando mais a presença desse Deus. E pode ter a certeza que se você buscar, você vai encontrar. E se você encontrar, você vai conseguir enxergar o caminho para as mansões celestiais. Jesus, Ele quer te conceder a vida eterna, mas você precisa deixar com que Jesus trabalhe na sua vida. Que Deus continue abençoando cada um de nós, que nós possamos sempre estar buscando mais a presença desse Deus, e temos a certeza que um dia Ele virá para nos buscar. Neste momento nós vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Elaine, que você possa estar atento à mensagem musical. Espero a salvação. Pai, cansada estou de ver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Volta depressa. Peço, pois neste mundo não há lugar para o teu amor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal
Você, onde você está, que você possa fechar seus olhos, vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor por esse momento que nós temos de estar abrindo a Tua Palavra para poder compartilhar um pouco do Teu amor. Nós sabemos que no século que nós estamos vivendo, as pessoas cada vez mais têm se distanciado da Tua Palavra. Cada vez mais as pessoas têm menos conhecimento da Tua Palavra e menos prazer em estudar a Tua Palavra. Então, Senhor, para essas pessoas que não têm prazer, que não têm vontade de estudar a Bíblia, que não têm prazer em orar, se eu possa nesse momento tocar no coração delas, para que elas possam entender que elas precisam despertar, que elas ainda estão dormindo. Elas precisam saber que Jesus está voltando. Elas precisam saber que em breve esse mundo não existirá mais. Vamos ter uma vida diferente. A vida que todos nós sonhamos, sem violência, sem dor, sem sofrimento, e ainda por cima é uma vida eterna. Por isso, Senhor, nos desperta, nos acorda, para que possamos realmente perceber as nossas necessidades e as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que vêm até nós, seja essa necessidade física, espiritual, psicológica, não importa, Senhor, mas que nós possamos estar de olhos bem abertos para poder enxergar a necessidade de cada pessoa. Sabemos que cada dia que passa se aproxima a Tua volta, Senhor, e muitas vezes nós estamos nos nossos lares tranquilos, à vontade. Os dias vão se passando e a gente está lá inerte, parado. Nossa Bíblia está pegando poeira. Nosso joelho nunca mais encostou ao chão. Precisamos mudar os nossos hábitos, Senhor. Principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Devemos orar em dobro, orar mais. Porque a oração traz poder, a oração transforma a vida da pessoa. A Tua Palavra tem o poder de transformar a vida do ser humano, mas para isso nós precisamos estudá-la, buscar o Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Tua Palavra. Por enquanto nós ainda podemos achar o Senhor, mas vai chegar o dia em que a oportunidade vai acabar. E que nesse dia, cada pessoa que está ouvindo a mensagem dessa noite, ela possa ter tomado a decisão ao lado do Senhor. Ela possa ter decidido despertar, acordar, mudar de vida, mudar as atitudes e trilhar o caminho da vida eterna. Ó Senhor, sabemos que não é fácil, porque o inimigo tenta de todas as maneiras nos afastar do Senhor. O inimigo não quer que nós possamos dedicar tempo à Tua Palavra. O inimigo não quer com que a gente dedique o tempo à oração. O inimigo não quer com que a gente pregue a palavra. Ele quer que a gente fique parado, inerte, só aguardando talvez um dia um estralado de dedo e a gente mudar a nossa vida. Nossa vida muda a partir do momento que nós tomamos decisões. E você que está ouvindo a mensagem nessa noite, eu peço ao Senhor que possa fazer com que você decida-se ao lado dele, decida mudar de vida, para que realmente Jesus possa estar transformando o seu coração e a sua vida, para que você se prepare para ter esse encontro com o Senhor nas alturas do céu. Por favor, Senhor, abençoe também a Tua igreja, que ela mais do que nunca possa estar acordada, possa estar desperta e enxergar as oportunidades que nós temos, porque são muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem e nós fomos aqueles que ficaram responsáveis para levar a Tua Palavra. Que possamos sentir o peso dessa responsabilidade e que possamos agir. Mas por favor, Senhor, como sempre foi feito na Tua Palavra, antes de agir nós temos que nos preparar espiritualmente. Então nos prepara para poder levar a Tua Palavra, para que as pessoas realmente elas possam conhecer desse Deus que nós conhecemos.
Nós somos fracos, somos pecadores, somos miseráveis, mas nós estamos aqui nos colocando aos teus pés e dizendo que nós precisamos do Senhor para mudar de vida, porque nós sozinhos não conseguimos. E temos a esperança que o Senhor mudará realmente a nossa vida. Temos a esperança que um dia, essa vida como conhecemos, de muitas tragédias, de doenças, de misérias, de violência, isso tudo vai passar. E nós queremos estar com o Senhor nas mansões celestiais. Nós queremos estar com o Senhor na vida eterna, abraçado com o Senhor. Então, por favor, Senhor, nos ajuda a chegar até lá. Mesmo que temos que tomar decisões difíceis, de abandonar coisas que gostamos, mas que nós possamos decidir isso, entendendo que a recompensa será muito maior. Obrigado por tudo, Pai. Abençoe cada filho teu que está ouvindo a mensagem nessa noite. Cuida dele onde quer que ele está e ajuda para que ele possa se preparar para o grande dia da tua volta. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração todos os dias, em nome de Jesus. Amém.